Hoje, dia 29, quinto domingo da Quaresma. Estamos nesse tempo aí, de certa forma, de oração, jejum, penitência. Estamos fazendo um caminho muito longo e parece que com toda essa notícia, com toda essa realidade que acontece no Brasil e no mundo, parece que esse tempo cresce cada vez mais e por vezes isso pode trazer até uma angústia aos nossos corações. Mas eu espero que essa reflexão tire um pouquinho desse peso, um pouquinho desse fardo, um pouquinho desse cansaço que você está sentindo e que, claro, através dessa palavra de Deus hoje, que fala justamente sobre a ressurreição de Lázaro, o Senhor também possa ressuscitar a tua esperança, ressuscitar a tua alegria, a tua fé, para que você continue firme no Senhor. Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como já disse, hoje então o Evangelho da ressurreição de Lázaro, e você já conhece muito bem esse Evangelho, conhece de cor e salteado, já ouviu tantas reflexões sobre isso. Tem alguns evangelhos, como a gente diz, fala por si só. Mas teve uma vez que eu li um livro que diz assim: por que Jesus não cura os seus amigos? Nunca me esqueço, eu li um livro uma vez que diz: por que Jesus não cura os seus amigos? E eu fiquei muito curioso. E dentro da curiosidade que eu tinha, da realidade que eu estava passando, de tantas pessoas que eu conheço, que são amigos de Jesus, pessoas que frequentam a missa, pessoas que são das pastorais, são dos movimentos, de amigos padres, de tantas pessoas que caminham com Deus fielmente falando e que são amigos verdadeiros, pessoas de oração e que passam por doença, por enfermidade e por vezes passam pela morte, nós nos perguntamos: poxa vida, eu que sirvo a Deus, o Senhor não me cura? Por quê? Você já não se perguntou? Puxa, eu pago dízimo, eu dou coleta, eu vou na missa todo domingo, faço tanta coisa boa. Por que Jesus não me cura? Nós podemos nos perguntar, por que Jesus permitiu passar por tudo isso? E aí, tantos passaram por isso. Se a gente pegar toda a palavra de Deus, vamos encontrar todos os profetas, vamos encontrar os apóstolos, passaram por isso, passaram pela cruz. Nós vamos encontrar uma multidão de pessoas que passaram pela cruz, passaram pela tentação do diabo, Santo Antão, Santo Padre Pio, São João Maria Vianney. Quantos passaram por lutas, problemas espirituais, problemas psicológicos, emocionais? Quantos passaram por doenças? E isso daí é uma coisa que servir a Deus não quer dizer que eu não vou ter nenhum problema. Servir a Deus não quer dizer que eu vou ficar empregado eternamente, não vou passar por uma dificuldade. Isso não está na conta. Jesus não disse isso, que quem servir a Ele não teria nenhum problema. Muito pelo contrário, que Ele permitiria que nós passássemos pelo fogo, pela água, fôssemos provados como o ouro, como a prata no fogo, para que a nossa fé crescesse. Então aqui já vem uma grande resposta ao meu e ao seu coração. Não é porque o Padre Anderson é o Padre Anderson que eu não vou passar por provação não, viu? Não é porque você serve a Deus em alguma pastoral que você não vai passar por provação. Você já entendeu isso. Deus permitirá para que a nossa amizade cresça. Nossa amizade em Deus. Para que eu seja mais íntimo de Deus. E é nesse tempo, porque eu começo a perceber que coisas humanas não me sustentam. Eu tento me agarrar em coisas humanas, mas as coisas humanas não me sustentam. A comida não me sustenta, bens materiais não me sustentam. Então eu começo a descobrir que assim, o que me sustenta num momento difícil é Deus. Esse evangelho, bom, se eu parasse aqui já foi uma homilia, né? Mas esse evangelho nos fala algo bonito. Lázaro, primeiro para a gente começar a entender, Lázaro é irmão de Maria, aquela que enxuga os pés de Jesus, que lava os pés de Jesus ali com seus cabelos. Depois nós temos Marta, também, são as duas irmãs de Lázaro. E a palavra Lázaro, o nome Lázaro, significa aquele que Deus ajuda. Aquele que Deus ajuda. Dentro desse contexto, Jesus está curando, Jesus está libertando, Jesus está caminhando na Galileia, em Jerusalém. Jesus está caminhando. Jesus está cumprindo a missão que o Pai deu para ele. E dentro desse contexto, Jesus, algumas vezes que ia para Jerusalém, Jesus costumava descansar em Betânia, na casa de Marta, Maria e Lázaro. Eles eram amigos, eram íntimos, dormiam, comiam, conversavam, sorriam, com certeza partilhavam de muitas coisas, das coisas do céu. E dentro disso, se tornaram grandes amigos. E de repente, como diz a palavra hoje, uma pessoa manda dizer para Jesus, manda um enviado: Jesus,
aquele que tu amas, olha que lindo, hein? Aquele que tu amas está doente. Marta e Maria sabia que Jesus amava Lázaro. Já tinham uma amizade, já conhecia o coração, sabiam das partilhas, sabiam do que fazia, eram grandes amigos, eram íntimos. Aquele que tu amas está doente. Chega um aviso. E Jesus, ele leva mais 2 dias fora ainda. Ele continua caminhando para outro lado, Puxa vida, humanamente, eu tenho muitos amigos. Eu tenho meus pais. Se alguém falar assim, padre, o teu amigo está lá à beira da morte, seus pais estão passando dificuldade, eu largo tudo, termino rapidamente ali e vou voando para onde eu tenho que ir. A não ser que eu esteja em outro país, não tem como voltar, não dá para... Mas humanamente eu iria. E Jesus está calmo, está sereno, está tranquilo. E nesse mesmo momento, Jesus responde: o que Lázaro está acontecendo com Lázaro não é para humilhar, não é nada para disso, mas é para a glória de Deus, é para glorificar o nome de Deus. Nessa hora, os apóstolos ficam confusos, porque Jesus, em vez de caminhar em direção de Lázaro, Jesus começa a ir para a Judéia, vai para o outro lado. Tomé, junto com os outros, vão dizer assim: Senhor, juraram você de morte lá, você está sendo jurado de morte, o seu amigo está morrendo, o que é mais lógico? Eu vou para o lado da morte ou vou para salvar meu amigo? E Tomé fala: nós vamos com Jesus para a Judéia para morrer com ele também? E Jesus diz: olha, não se preocupe, enquanto não chegar a hora, ninguém põe a mão em ninguém. Eu sou Deus, ninguém põe a mão. A palavra de Deus diz que nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça se não for da vontade dele. Nós humanamente temos uma preocupação: ai meu Deus, eu vou morrer, ai meu Deus, esse coronavírus, ai meu Deus, vai acontecer. Se for da vontade de Deus, por que o desespero? Por que ficar nesse pânico? Claro, precauções, ok, lavar a mão, álcool gel, enfim, eu não estou dizendo aqui contra o governo, nada disso. Eu apoio o governo, apoio a igreja, sim, nós temos que se precaver, temos que tomar os devidos cuidados, ok, mas o pânico não. O que não é da vontade de Deus não vai acontecer. Se você é um amigo de Deus, é fiel na palavra, é fiel, gente, ninguém vai tocar em você. Nenhum mal vai te acontecer que não seja da vontade de Deus, ou que Ele não permita. O diabo só tentou Jó porque Deus permitiu. Posso fazer o furdunço na vida de Jó? O diabo pediu para Deus ordem. E Deus disse: pode, só não pode matar ele, só não pode tirar a vida dele. O resto você pode fazer o que você quiser. Colocou um limite. Ou seja, qual é o medo que você tem? Ele é Deus, a igreja é dele, tudo é dele. Qual é o medo que nós temos? Vamos enfrentar com coragem? Ninguém põe a mão. E nessa palavra Jesus caminha sim em direção a outro lugar. Por quê? Porque Jesus vai curar quem agora? Jesus vai na direção daquele que é coxo, está no pórtico, e tem aquela piscina, quando movimenta, o anjo movimenta a piscina, o primeiro que entra é curado. Jesus agora vai curar esse homem primeiro, porque esse homem não conhecia Jesus. Só depois Jesus vai descer para falar com Lázaro. Por que disso, padre? Enquanto isso, chega a notícia: Lázaro morreu. Padre, por que disso? Tem uma explicação. Porque Jesus precisava completar o que o Pai queria que completasse. Entende? Existe uma obra para completar. Deus tem uma obra para completar na sua vida. Deus tem uma obra para completar na minha vida. Se Jesus primeiro ressuscitasse Lázaro, o barraco estaria armado e ele não conseguiria ir para curar aquele homem, e aquele homem descobrir que Jesus é o Senhor de todas as coisas. Aquele homem que estava lá há muitos anos, 30 e poucos anos, parado, coxo, e nunca seria curado e nunca saberia quem é Jesus. Ele cura aquele homem proclama Jesus como Senhor e anuncia para toda uma região. Então Jesus, ele queria completar uma obra. Se Jesus cura primeiro, se Jesus ressuscita Lázaro e cura Lázaro primeiro, com certeza Jesus não teria feito a obra completa. O Senhor sabe, os amigos dele sabem que nós podemos esperar um pouco.
Às vezes tem alguma emergência. Nós brincamos entre nós, né? Às vezes entre os amigos, né? Os amigos a gente enrola. Não é assim que a gente fala? Os amigos a gente enrola. Agora, aquele compromisso que não tem como adiar, fala, não, preciso ir ali, senão aquela pessoa fica chateada comigo. Mas os amigos a gente enrola, no bom sentido da palavra, não é assim? Por vezes a gente brinca, os amigos a gente enrola. E lá Jesus sabia que a hora que ele chegasse, tudo estaria resolvido diante daquela situação. E veja, meus irmãos, diante disso, Jesus é um grande amigo de Lázaro. E Jesus, quando vai chegando perto para curar Lázaro, os apóstolos começam a discutir de novo. Senhor, o que está acontecendo? Lázaro morreu ou não morreu? Porque Jesus diz, ele está dormindo. Aí os apóstolos, cabeça dura, está dormindo. Eu pensei que só ia acordar ele lá, sim, está escrita a palavra. Mas Jesus diz, Lázaro morreu e eu vou lá ressuscitar para que vocês creiam. Os apóstolos ficam assustados. E é justamente o que acontece quando Jesus chega lá na aldeia, que ele ressuscita Lázaro. Os que estão ali acreditam junto com os apóstolos. Eles passaram a acreditar. E isso despertou uma grande raiva, uma grande ira dos fariseus, de todos aqueles, porque as pessoas acompanhavam Jesus. Quem acompanhava Jesus? Os apóstolos, os discípulos, acompanhavam os fariseus. Para quê? Na nossa vida é assim, gente, todo mundo nos acompanha. Os grandes amigos, os apóstolos, os discípulos, acompanham os fariseus, os mestres das leis, todos os acompanham. Você está sempre rodeado de pessoas assim. Uns para te ajudar, outros para te elogiar, outros para te apoiar e outros para te criticar. A vida do sacerdote, por vezes, é isso. Nós estamos cercados de pessoas assim, e Jesus estava cercado de pessoas assim. Jesus ia caminhando, ia realizando os milagres, ele estava sempre cercado de pessoas, sempre de pessoas boas, de pessoas más. Mas aqui eu quero mostrar uma coisa muito importante. Quando Jesus chega na aldeia, chega em Betânia, ele não entrou em Betânia ainda, ele está fora de Betânia, ele está a alguns metros para entrar em Betânia. Antes de Jesus entrar em Betânia, ele está aqui. O que Jesus está fazendo? Marta vai ao encontro e começa, Jesus, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus diz, mas eu vou ressuscitar ele. E Marta diz uma palavra linda e que não se encontra na Bíblia por vezes. Eu sei que meu irmão ressuscitará na ressurreição que haverá. Nós, cristãos católicos, estamos na ressurreição, não na reencarnação, não que nós vamos morrer e voltar de novo, não. O Senhor nos deu uma vida para cuidar bem dela, administrar bem ela, porque depois dessa vida nós seremos julgados e iremos para o céu, ou para o purgatório, ou para o inferno. Haverá um julgamento. Então, não tem assim, morro hoje, volto como animal, morro hoje, volto como árvore, morro para tentar uma segunda vez. Não existe isso. Nós cremos na ressurreição. Mas o mais interessante é que quando Marta faz isso, Jesus quer controlar o coração de Marta, dizer, eu sou o Senhor, calma. E Jesus consegue. Depois, ele vai ser interrogado por Maria. Se você estivesse aqui, e Jesus acalma o coração de Maria. Todas as pessoas em volta. Jesus agora tem o domínio da situação. E Jesus faz sua oração, Pai, glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. E Lázaro ressuscita. A nossa vida, para que a graça aconteça, eu preciso deixar Deus ser Deus na minha vida. Por vezes eu fico apontando o dedo para Deus e falo, Senhor, você tem que me curar, você tem que fazer, você tem que acontecer. Eu fico dando ordem para Deus, não é assim. Coloque-se como aquele que serve, Senhor, eu estou aqui para te amar, para te servir. Não queira dar ordem para Deus, não queira ser Deus no lugar de Deus. Deixa Deus ser Deus. Você é um servo, você é filho, você é alguém muito amado por Ele. Deixa Deus controlar a situação. Jesus quis ter controle, você viu? Jesus controlou os apóstolos, Lázaro, ele morreu, eu vou ressuscitar e vocês vão acreditar. Lázaro controlou a situação, controlou os apóstolos, os discípulos. Lázaro controlou Marta. Lázaro
Jesus controlou os apóstolos, Jesus controlou Marta, Jesus controlou Maria, Jesus dominou a situação, todos entenderam que Jesus estava ali, que Ele era Senhor, todos abaixaram a sua cabeça e ficaram esperando. E agora, o que Jesus fazer? Quando eu reconheço Jesus como Senhor da minha vida, Ele me ressuscita, Ele me cura, Ele me liberta, Ele salva minha família, Ele faz nova todas as coisas. E todos ficaram admirados. Claro que depois disso, a cruz chegou para Jesus. As consequências, na verdade. As consequências. Mas são as consequências boas de ser um homem de Deus. Portanto, deixe o Senhor ter o controle da sua vida. Não queira ser Deus no lugar de Deus. Nesse tempo que estamos passando, Senhor, tanta gente morrendo, o Senhor não vai fazer nada. Senhor, essa doença acontecendo, o Senhor não vai fazer nada. Não é mais ou menos como Marta agiu diante de Jesus? No desespero a gente começa a falar coisas que não deve, pensar coisas que não deve, começa a pensar em fazer besteira, começa a pensar em tirar a própria vida, Não, calma. Jesus está no controle. Deixa Jesus no controle. Jesus, está nas suas mãos. Cuidar-se, proteger-se, prudência, sabedoria, tudo isso sim. Porém, Senhor, eu vou orar e tudo está nas tuas mãos. Não vou me desesperar. Deixa o Senhor te ressuscitar. Deixa o Senhor ressuscitar a tua fé. Deixa o Senhor fazer nova todas as coisas. Deixa Ele ser Deus na sua vida. E é um pouquinho dessa palavra que eu tenho para você hoje nesse domingo, nesse quinto domingo da Quaresma. Hoje, dia 29, eu quero que o Senhor, Ele manifeste a glória dEle sobre a tua vida. O que você está vivendo, o que eu estou vivendo, não é para a nossa humilhação como cristãos. Você não está comungando o nosso Senhor nesse tempo, não é para a sua humilhação. Mas tudo que você está passando, e eu também, nós como Igreja Católica, não é para a nossa humilhação, mas é para a glória de Deus. Você crê nisso? Eu creio. Deus vai exaltar os humilhados. Virá um tempo muito lindo sobre a nossa fé, sobre a nossa igreja. Deus te abençoe, gente. Estamos unidos em oração. Vai acompanhando nossos vídeos, vá acompanhando nossas lives nesse tempo que estamos aí um pouquinho em casa, para que possamos ser sustentados pela palavra de Deus. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.